geração exige a morte dos seus filhos que não aceitam a verdade, pois quase sempre essa obstinação é fruto da ignorância ou de concepções opostas, condicionadas também a alcançar o céu. João Batista foi degolado porque se precipitou em ações rudes de reformar instantaneamente um tipo de homens cúpidos, instintivos. Os pecados eram consequentes da sua graduação espiritual e não por motivo de qualquer deliração inconsciente. Era tão prematuro quereres uma renovação moral súbita, assim como exigir que a semente se transforme imediatamente em fruto sazonado. Muitos cristãos foram massacrados em Roma, mas isso teria sido evitado se, em vez de desafiarem os anticristãos, tivessem vivido os seus princípios de humildade e amor à luz do dia. Não basta morrer por um ideal, mas é preciso viver em favor do adversário. A censura agressiva aos pecados alheios, assim como o amor próprio do próximo, ao passo que a advertência paternal, o conselho fraterno de bondade e amor é ouvido até com gratidão. Jesus foi crucificado como Cordeiro de Deus, devido à imprudência sediciosa dos seus discípulos e não por efeito de quaisquer excomungações agressivas contra o próximo. Ele aceitou a morte para não violentar a vida e preservar sua doutrina de amor e de paz. Justo e inocente, não condenou os pecadores. Virtuoso e bom, perdoou incondicionalmente, vivendo só em função da eterna máxima de que só o amor salva o homem. João Batista, no entanto, preocupou-se demasiadamente com revelações acusativas aos homens cujas paixões e prazeres eram de espiritualidade embrionária. Jesus morreu porque tentou esclarecer os equívocos humanos de modo compreensível e terno. Batista foi degolado por acusar pecados alheios. Diante da mulher adúltera é possível que João Batista mandaria lapidar-se com proteção à moral judaica. No entanto, sem qualquer passado trágico, libertou-a censurando os próprios algozes que a queriam punir. Todo reformista religioso, moralista violento, agressivo e intransigente, talvez convença e arraste multidões de fanáticos no seu encalço, mas nem por isso conseguirá convertê-los à doçura do amor. O mestre cristão pulverizou os costumes seculares, igualando senhores e escravos, santos e prostitutas, ricos e pobres, numa ofensiva anárquica que condenava as especulações religiosas e a idolatria extorsiva dos templos. Mas as suas palavras severas também eram meigas e amorosas, pois ele censurava, mas não condenava, advertia, mas não insultava. Pergunta: como se explica que o Sinédrio condenasse Jesus porque pregava ideias liberais e contrárias à lei de Moisés, mas deixasse os essenos tranquilos em seus mosteiros e grutas, afiliar adeptos que fugiam do cumprimento das obrigações peculiares de todos os judeus? Resposta de Mamates: os essenos viviam há 150 anos na Palestina e jamais haviam incomodado as autoridades públicas ou contrariado o clérigo de Jerusalém. No entanto, para o mundo profano, eles não passavam daqueles terapeutas humildes, que peregrinavam pelas estradas da Judéia praticando um serviço útil a todos os necessitados. Assim eles podiam manter-se a salvo de quaisquer interferências, pois não se importavam com as maquinações políticas e desistiam facilmente em favor do adversário em qualquer discussão. Alguns sacerdotes de Jerusalém eram filiados sigilosamente entre os essênios, como Eleazar e Simão, amigos de José com acento grave de Maria, e que tudo faziam para afastar qualquer suspeita do Sinédrio nos momentos de denúncias ou de investigações. Pergunta: qual a natureza dos santuários essênicos e onde eles se situavam? Resposta de Mamates: os templos, ou mais propriamente os santuários essênicos, disseminavam-se pelos montes mais importantes da Hebreia, em lugares sempre favoráveis para atender os discípulos e próximos dos agrupamentos rurais dos terapeutas. Todos os santuários submetiam-se ao Conselho Supremo, o qual se reunia em assembleias periódicas ou em atos extraordinários, para atender problemas avançados da comunidade e estabelecer as normas da vida futura da fraternidade. Esse conselho era composto de 70 anciãos, cuja maior parte vivia no Monte Moab,
à margem oriental do Mar Morto. Muitos desses anciãos estiveram presentes às principais pregações de Jesus, como no caso do Sermão da Montanha. Durante a Transfiguração, pois eles se misturavam humildemente entre o povo comum. No Monte Ebate funcionava o santuário dos essênios que atendia a Chona de Samaria. No Monte Carmelo e Tabor os santuários para os galileus, os peregrinos ou moradores provindos da Síria e de povos semelhantes, apreciavam frequentar os santuários do Monte Hermon, e os seus dirigentes também eram egrécios daquelas zonas. Eram, propriamente, edifícios construídos nas crestas dos montes. Tais santuários eram escavados, com certo capricho, no interior das minas abandonadas, das grutas e cavernas distantes das cidades principais. Ali os servidores instalavam essas comunidades, primando sempre pela higiene estética, muito ao gosto dos essênios, que até no vestir preferiam a cor branca. Só em casos excepcionais usavam um manto de lã azul escuro sobre os ombros, também adotado por Jesus. Eram anacoretas de vida cenobítica, mas criaturas sensatas, afeitas ao banho de rios e cascatas, ao cuidado do cabelo e da barba, apreciadoras dos óleos aromáticos. Gosto bastante generalizado. Eram cultores do conhecimento esotérico, mas sumamente equilibrados em suas atividades messiânicas, limpos, sádios e joviais, distantes dos tradicionais profetas relaxados em matéria de limpeza e higiene, sempre excomungando os homens e o mundo. Seus santuários eram limpos, claros e agradáveis, com tapetes trançados de cordas e feitos pelos próprios essênios. Existia um sistema de ventilação responsável pela fluência do ar puro dos campos, do odor delicioso dos frutos de outono, o perfume agrável das flores da primavera. Não eram criaturas epicurísticas usufruindo dos bens do mundo, porém, espíritos sábios que se cercavam do conforto natural e apreciavam os ensejos agradáveis da boa música e da arte, certos de que Deus jamais pedia a fuga do homem das atividades do mundo educativo, em que ele próprio sempre estava presente. Em suas assembleias periódicas eram estudadas as providências e os socorros que se faziam necessários e urgentes para o sustento e o amparo dos filiados rurais mais pobres, dispersos pelas mais variadas regiões da Palestina. O próprio lar de Jesus, ante a prole existência de José e Maria, recebeu no devido tempo a contribuição essênica para solver as dificuldades da família. Eles permaneciam unidos pelo mais puro senso de fraternidade espiritual, e os mais decididos e laboriosos fundavam novas instituições regionais nas casas de todos os filiados do círculo profano. Cautelosos e prudentes, puderam assim sobreviver na atmosfera religiosa fanática e intrigante da Judéia, porque evitavam imiscuir-se em quaisquer atividades dos outros grupos religiosos. Pergunta: estranhamos que os judeus, em geral tão obstinados, especuladores, lixentos e fanáticos na época, pudessem se afinizar com um movimento essênico tão sutil e esotérico. Resposta de Mamatis: os judeus que ingressavam na confraria dos essênios não tardavam em abandonar o seu modo mecânico e lamentoso de orar a Jeová, libertando-se do rosário de murmúrios ininteligíveis ou das cantorias monótonas tão familiares nas sinagogas. Nos santuários essênicos eles aprendiam noções das leis do cosmos e dos mistérios da criação, conjugadas ao estudo da imortalidade do espírito. Em breve, eles dominavam suas paixões, sustinham-se nas rixas e discussões religiosas, abrandando a cupidez dos seus negócios e tornando-se mais compreensíveis nas relações humanas. Rompiam as velhas algemas das tradições religiosas, do tabu da lei temerosa de Moisés, dos sistemas e das seitas separativistas, superando, pouco a pouco, os preconceitos de raças em lisonjeira e fusão afetiva com as demais criaturas. Os gestos ruidosos e torrentes de palavras tão peculiares aos judeus sofriam modificações salutares sob o toque renovador dos ensinamentos essênios na intimidade dos santuários. Eles adquiriam a precisão no falar e no pensar, desapegavam-se dos bens materiais, desenvolviam memória e ajustavam os sentimentos numa vivência superior. Por isso,
durante a tentativa sediciosa dos galileus, em Jerusalém, que resultou na prisão e crucificação de Jesus. Ali não participam um só adepto essênico do círculo interno. Muitos dos valiosos ensinamentos dos essênios e que no tempo de Jesus ainda cingiam-se a certos ritos e a uma pragmática iniciática tradicional, hoje podem ser aprendidos e cultuados com facilidade, sem o discípulo abandonar suas tarefas cotidianas e através de filiação a certas instituições espiritualistas. Algumas dessas instituições modernas ministram lições admiravelmente práticas e sem quaisquer complexidades, pois desenvolvem a mente e ajustam emoções do discípulo sem exigências fatigantes ou compromissos exóticos. Aliás, insistimos em dizer que, depois do advento de Jesus, já não se justificam as iniciações a portas fechadas, considerando-se que o cristianismo tem convertido indivíduos das raças mais exóticas, como o árabe, o hindu, o chinês, o japonês ou marca registrada próprio selvagem. É óbvio que os essênios encontravam mais facilidade em doutrinar o judeu especulador e obstinado, porque era um movimento nascido e evoluído em sua própria pátria e ensinado pelos seus próprios patrícios. Pergunta: os apóstolos também faziam parte da confraria dos essênios? Resposta de Ramatiz: apenas João, o evangelista, tinha acesso aos ritos internos, pois era iniciado, e fora ele o próprio profeta Samuel, que no passado havia organizado a fraternidade dos profetas, na qual os essênios também se inspiraram. Aliás, os apóstolos de Jesus foram arrebanhados quase ao apagar das luzes da vida do Mestre e jamais poderiam escalonar no curto prazo de 3 anos as iniciações esotéricas do círculo interno essênico. Ademais, o modesto discípulo ou terapeuta do mundo exterior precisava de 3 anos de estágio no santuário menores e de atividades benfeitoras na sua vida em comum, para depois se candidatar às práticas dos graus superiores. No entanto, Jesus transmitiu oralmente a seus apóstolos muitos dos ensinamentos auridos entre os anciãos do Monte Moabe e até consagrou algumas das práticas esotéricas entre eles, como a cerimônia do lava-pés e a ceia tradicional, que o neófito essênico devia oferecer aos veteranos numa demonstração de júbilo fraterno. Pergunta: podereis dizer-nos algo do Conselho Supremo composto pelos 70 anciãos essênicos? Resposta de Ramatiz: no Conselho Supremo só eram admitidos os essênios idosos e de elevado teor espiritual, homens da mais alta sabedoria que já haviam renunciado ao desejo da vida humana e jamais se negariam de sacrificar-se pela felicidade alheia. Eles permaneciam no equipo canal na função de verdadeiros catedráticos da espiritualidade, e no passado já haviam servido na fraternidade dos profetas. Na época de Jesus, entre os anciãos essênicos estavam encarnados os profetas Ezequiel, Miqueias, Neemias e Job, componentes do Conselho Supremo, todos sob a tutela do profeta Jeremias. Aliás, CS anciãos essênicos formavam um grupo de espíritos que desde os primórdios da Atlântida vinham elaborando os estatutos preliminares da efusão espiritual na terra e o preparo da lavoura para as sementes abençoadas do Cristo Jesus. Em tempos remotos foram conhecidos como os profetas brancos, depois, por anturianos, dactilos, cúpidas e finalmente essênios. Atualmente já estão se disseminando outra vez pela terra, a fim de organizar elevada confraria de disciplina esotérica e operosa atividade no mundo profano, para a reviviscência do cristianismo nas suas bases milenares. Jesus também já havia estado com eles na Atlântida, quando viveu na terra a majestosa personalidade de Antúlio, o profeta sublime, que em época tão recuada já fundara a fraternidade da paz e do amor, cujos adeptos ficaram conhecidos pela tradição esotérica como os anturianos, e Jesuelo, o notável discípulo atlântido, que lhe foi fiel até os últimos instantes da invasão dos bárbaros e da destruição do templo da paz e do amor, onde sucumbiu Antúlio, também retornou à Judéia para o advento do cristianismo, encarnado na figura de João,
o evangelista. Os anciãos essênicos eram criaturas desprendidas de qualquer favorecimento no mundo de formas e nada seria capaz de despertar-lhes a cobiça ou o desejo de posse. Mas não era somente a idade avançada que os elegia para o alto comando dos essênios, e sim a abdicação incondicional da própria vida em favor de qualquer causa ou necessidade humana. Pedro, que havia negado o mestre 3 vezes na inquisição dos espíritos do Sinédrio, após alguns breves contatos com os essênios do Monte Moab, que lhe fizeram conhecer a significação exata da vida e da obra do Cristo Jesus, deixou-se crucificar em coma, rogando apenas que o pusessem de cabeça para baixo, a fim de não ser igualado ao seu mestre. Os essênios eram profundos conhecedores de toda a ciência da alma, pois o que muitos homens ainda hoje buscam através do esoterismo, da teosofia, da Rosa Cruz, do espiritismo, da mensagem de Krishnamurti ou da yoga, os velhos essênios já o sabiam e o ensinavam em seus sigilosos santuários. Pergunta: podereis dar-nos alguma noção dos ritos ou votos habituais dos essênios nos seus santuários? Resposta de Mamatis: os grandes santuários radicavam-se nos montes Carmelo, Hermon, Moab, Vat, Tabor e outros de sua menos importância, enquanto os pequenos santuários disseminavam-se nas adjacências das encostas montanhosas, em alguns mosteiros abandonados, mas principalmente nas associações rurais e nos lares dos próprios adeptos conhecidos como servidores profanos ou terapeutas do mundo exterior. Ali não se praticavam ritos ou quaisquer liturgias iniciáticas vedadas aos profanos, mas apenas cerimônias singelas de apreciação pública e destinadas a assinalar o ingresso dos neófitos no seio da confraria menor essênica. Os santuários menores aqui resolviam os problemas mais simples da fraternidade, pois ali se tratavam enfermos, alimentavam-se famintos e vestiam-se desnudos. À noite, conforme as poses dos hospedeiros, sempre havia enxerga pobre ou leito confortável para o discípulo retardatário, o companheiro que chegava e se fazia conhecer como filiado. Era uma dádiva cultuada por toda a família do chefe servidor do santuário. Ele então merecia o melhor da casa, boa alimentação e bom repouso, enquanto trocavam-se sugestões e notícias, ou se faziam projetos de maior divulgação dos princípios generosos da caridade e do amor tão carinhosamente cultivados pelos essênios. Sob tal influência, o cristianismo também revelou entre os seus adeptos um elevado espírito de confraternização e hospedagem afetuosa. Em geral, os terapeutas ou filiados externos reconheciam-se pelo sinal característico de cerrar a mão direita e apontar o dedo indicador para o céu, enquanto os adeptos do círculo interno fechavam o dedo mínimo e o anular, deixando o polegar, o indicador e o médio abertos e erguidos até a altura da cabeça, conforme o próprio Jesus o fazia habitualmente. Se pode verificar pelas estampas católicas. A saudação peculiar preferida entre eles era "Paz esteja a Kortski", a qual punha à vontade aquele que fazia parte da comunidade e a seguir respondia: "Seja a paz em ti e em mim pela graça do Senhor". A consagração dos neófitos para o serviço da fraternidade era processada sob um ritual simples, mas bastante significativo, em face do seu elevado símbolo dominante no ato. Após algum momento de silêncio e o devido ajuste espiritual entre todos os presentes, numa atmosfera de expectativa ante a admissão de novos elementos que passariam a viver as regras superiores, então o servidor menor trazia o jarro e a bacia de louça, ambos imaculadamente brancos e exclusivos para aquele uso, a fim de ser feita a lavagem ou ablução das mãos. Essa cerimônia muito expressiva significava que o neófito purificava suas mãos ao servir-se da água, a linfa criadora e a base da vida planetária. Ele se comprometia a jamais conspurcar suas mãos dali por diante em qualquer ação menos divina, pois a água de que se servia, além de magnetizada pelos terapeutas, também recebia a benção dos anciãos. Aliás, os usuários menores representavam o limiar do templo. Ali, o primeiro grau equivalia ao grau de aprendiz da atual maçonaria do rito escocês.
O segundo grau correspondia ao de companheiro A.